Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma dúvida muito recorrente na loja que eu recebo, que é: o leite faz mal para todo mundo? Devemos evitar o leite? Qual a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite ou alergia ao leite? Bom, primeiro nós precisamos entender. Intolerância à lactose é quando nós temos, por uma falha metabólica, dificuldade em digerir o açúcar do leite, ou nós temos baixa produção da enzima lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, ou seja, ele quebra a lactose em glicose e galactose. Esse processo é feito no nosso intestino e quando nós não temos essa enzima, ocorre uma fermentação exagerada por conta das bactérias que ali, que nós temos no nosso intestino. Então essa fermentação vai provocar alguns sintomas que seriam o quê? Estufamento, gases, cólica, diarreia. Então, se você percebe que quando você consome leite e derivados, você tem esses sintomas, é muito provável que você tenha baixa produção da enzima lactase, né? Já no caso da proteína do leite, os sintomas podem não vir assim tão imediatos, como no caso da intolerância à lactose. Então, aí já envolve também o nosso sistema imunológico, ou o que nós chamamos de alergia tardia. Por que tardia? Porque os sintomas eles demoram um pouco mais e sempre vem acompanhado de um IT, de uma infecção. Então é aquela cistite de repetição, rinite, sinusite, otite, Sempre que tem um IT, indica o quê? Uma inflamação, uma infecção. E isso pode ser por uma dificuldade em digerir a proteína do leite. Talvez isso esteja acontecendo agora cada vez mais, porque o leite que nós estamos hoje, recebendo, tendo acesso, não é mais o leite que nós tínhamos no passado, Então isso também é algo que nós precisamos repensar. Se nós tivéssemos um leite, sempre um leite orgânico, de um gado criado no pasto, como deve ser mesmo a natureza, talvez essa dificuldade na digestão da proteína fosse algo mais difícil de acontecer. Mas hoje o que nós vemos e o que eu tenho presenciado cada vez mais são bebês, crianças que já nascem já com essa dificuldade, E muito cedo, ainda às vezes amamentado no peito, ou quando a mãe já introduz as fórmulas, Esse bebê começa a desenvolver os IT, então ele começa a ter, como eu disse, otite de repetição, ou aquela tosse que não passa, aquela formação de muco. Então a proteína do leite ela está muito ligada com a formação de muco, E também alterações no padrão do sono, aquele bebê que não dorme, que não tem aquele sono, que você coloca ali no berço e ele dorme aquele período, aquele bebê que tem aquele soninho leve, porque essa proteína mal digerida, ela age como um opioide, alterando até o sistema nervoso central. Então isso é algo que precisa ser investigado, com muito cuidado por um profissional que realmente entenda dessa questão das alergias tardias, da alergia à proteína do leite. Isso não é para 100% da população, Então não devemos falar jamais que o leite deve ser excluído para todos. Isso vai muito da individualidade bioquímica de cada um. Por isso que é muito importante sempre o acompanhamento de um profissional, alguém que vai poder ali orientar se deve fazer a exclusão, por quanto tempo, ou uma substituição por um leite vegetal, até
melhorar essa condição intestinal, porque todo esse processo começa no nosso intestino, né? Se nós tivéssemos ali as bactérias, somente bactérias boas, bactérias que poderiam, né, ajudar nesse processo de quebra da proteína e até mesmo com relação à lactose, todo esse processo ficaria mais fácil dentro do nosso corpo. Então é muito importante cuidar o quê? Das bactérias no intestino, né? A gente sempre acaba chegando no intestino, né? Que é onde tudo começa. Então procure um profissional que vai orientar, né, sobre essa questão, às vezes incluindo probióticos, prebióticos, probióticos revestidos para que realmente eles cheguem íntegros no intestino. Se a mãe ainda amamenta, então a mãe vai fazer uso do probiótico e naturalmente vai passar por leite e vai ajudar esse bebê vai passar a dormir melhor, né? Isso eu tenho essa experiência já de longos anos e até mesmo na minha pós-graduação a gente estuda muito essa questão da alergia à proteína do leite, né? E a intolerância à lactose. Então fique atento, sempre que possível, opte por laticínios orgânicos. Nós sabemos que os laticínios orgânicos, eles têm um leite que o nosso corpo reconhece melhor, uma proteína estruturada de uma forma que o nosso corpo reconhece. Já recebi inúmeros relatos de pessoas que ao substituírem, optarem por laticínios orgânicos, deixaram de ter muitos sintomas que tinham quando faziam a ingestão do leite convencional, dos laticínios contendo leite convencional, porque o leite orgânico é um gado é uma raça mais apropriada para fornecer o leite naquela quantidade, nada é forçado, a vaca não produz mais leite do que a capacidade natural dela, ela é alimentada no pasto, isso já faz uma grande diferença. Ela não recebe antibióticos, promotores artificiais de crescimento, então ela é tratada com homeopatia, tudo isso faz diferença, Então, essa é a minha dica hoje que eu queria compartilhar com você, esclarecer essa dúvida, como eu disse, muito recorrente, e que nós não precisamos excluir o leite de todo mundo, não, Você vai se observar se você tem esses sintomas, com relação à intolerância, aí talvez seja interessante excluir, fazer rodízio com leite vegetal, ou mesmo se você tem infecções de repetição, ficar atento, Agora, se não é o seu caso, você não tem esse desconforto gastrointestinal, não tem infecção de repetição, de repente o leite para você, o seu corpo consegue digerir, então não tem por que fazer essa exclusão, Nós não precisamos ser radical, Acho que nada que é radical eu acho que sempre buscar o caminho do meio, do equilíbrio, tá bom? Até mesmo porque o leite tem essa questão afetiva para muitas pessoas, Então nós não podemos excluir isso e como algo assim taxativo, Não, ninguém mais pode consumir leite. Eu acho que é muito mais repensar que leite nós estamos consumindo, Um leite de caixinha realmente é um leite que está ali já há quanto tempo, o que foi colocado ali naquele leite para que ele ficasse tanto tempo naquela caixinha. Então esse leite talvez seja interessante a gente repensar realmente se vale a pena consumir, Mas quando nós temos um leite que veio de um laticínio orgânico, de um gado que foi ali respeitado toda a sua natureza, talvez esse seja um laticínio que o nosso corpo reconheça, não é mesmo? Então, essa foi a minha dica para você hoje, espero ter sido útil. Eu sou a Luciana Serri, do canal Nutrir com Gratidão.